está escrito: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se sabendo o que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Pai, neste exato momento nós estamos aqui e queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o Senhor falar conosco através da ministração da tua palavra. Te apresento a minha vida, meu Deus, que aqui irei ministrar essa palavra, e apresento também a vida dos meus caros irmãos que porventura irão nos ouvir. Pai, que o Senhor possa abrir-lhes o entendimento e que essa mensagem sirva de edificação para os nossos dias atuais, bem também para com a nossa vida futura. No teu nome santo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Poder sentar. Como já falamos, nós queremos dizer ou pregar nessa noite sobre 4 lições de Cristo nas bodas de Caná da Galileia. Nós estamos sempre dispostos a falar que existe um tempo certo para todas as coisas. Na verdade, essa é uma das palavras do sábio Salomão, que disse que, obviamente, existe um tempo certo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Existem certos tempos na vida de cada um de nós, nas quais pontuam coisas importantes na nossa vida. E, de fato, em determinados momentos da nossa vida, estamos sempre dispostos a dizer que existe um tempo para todas as coisas. Quando alguém fracassa em uma determinada prova, quando alguém não tira a nota que deseja no Enem, sempre, de certa forma, usamos essa expressão para conformar essa pessoa, dizendo: há tempo para todas as coisas. Quando acontece uma tragédia, ou até mesmo, de certa forma, algo que não convém com aquilo que você esperava, ou com aquilo que as suas expectativas estavam ali desejando, a gente sempre tem a tendência a dizer: há um tempo para todas as coisas, com a ideia de que essas palavras possam confortar essas pessoas. Mas, de fato, há sim um tempo para todas as coisas, e é bíblico. E nós observamos que Cristo veio ao mundo no tempo certo, no tempo dito como plenitude dos tempos. E esta plenitude dos tempos é um tempo, ou foi um tempo, onde tudo parecia contribuir para que o evangelho fosse propagado. Os navios já estavam zarpando com mais facilidades, as estradas já estavam com mais seguranças, as palavras ou a linguagem da época era o grego koiné, e todo mundo falava essa língua na qual essa palavra ou a mensagem poderia ser propagada de uma forma mais fácil. Então, tudo parecia contribuir para que o evangelho fosse propagado. Existe sim, de fato, um tempo certo para todas as coisas. Até o próprio Cristo esperou o tempo certo. Cristo nasceu como um homem, mas ele só foi efetuar ou começar o seu ministério com 30 anos de idade. Mas antes dos 30 anos de idade, ele era ou não Deus?
Sim, ele era Deus, só que, no entanto, ele esperou 30 anos para que seu ministério pudesse iniciar. Isso nos faz entender que existe um tempo certo para todas as coisas. Existia um tempo certo para que Cristo iniciasse o seu ministério. E por que não pensar, se Cristo esperou o tempo certo, por que muitas vezes nós não queremos esperar? E nós observamos que, chegando um tempo certo para que Cristo iniciasse o seu ministério, estamos falando aqui do primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus é justamente este, a transformação da água em vinho. E é justamente sobre isso, introduzindo nesta parte que iremos falar, sobre 4 lições de Cristo nas bodas de Caná. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Jesus atendeu o convite. Ora, se tem uma coisa que é importante para os judeus e bem como importante para nós também, até hoje, é o casamento. O casamento é algo muito importante e algo que, de certa forma, não faz com que a pessoa que esteja ali se casando convide qualquer pessoa. Quem está se casando sabe quem vai convidar, sabe quem vai, de certa forma, é importante para estar no seu casamento e não torna essa festa uma festa pública. E quando nós olhamos para o texto e observamos ali do versículo 1 até o versículo 2, que diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali Jesus e estava ali a mãe de Jesus, e também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Observamos que Cristo foi convidado. Haja vista disso que alguém, para ser convidado para ir para o casamento, deveria ser alguém importante, alguém próximo da família, ou alguém que de certa forma ocupava ali uma determinada importância na vida do noivo ou da noiva. Ninguém vai convidar para o seu casamento pessoa que você nunca viu na vida. Ninguém vai convidar para um casamento, para uma festa muito importante para a sua vida, pessoas que não fizeram significado nenhum na sua vida. A gente convida para as nossas festas, a gente convida para o nosso aniversário, a gente convida para qualquer festa importante da nossa vida, pessoas que você quer que estejam naquela festa e que fizeram parte da sua vida. Ou, de certa forma, têm uma certa importância sobre você. E ali foi convidada a mãe de Jesus para estar naquele ambiente. Ora, a expressão ao terceiro dia, isso nos faz mencionar, ou pelo menos nos faz imaginar que está dando a expressão, ou fazendo uma ligação ao último acontecimento que foi aqui encontrado, ou que foi dito, ou que foi constado, que foi quando Jesus se encontrou com Natanael lá debaixo da figueira. Esse foi o último evento aqui mencionado, e possivelmente este evento é o que diz ao terceiro dia. Quando passaram-se 3 dias que Jesus havia se encontrado ali com Natanael, debaixo daquela figueira, aconteceu este evento. E depois disso, é interessante também nós destacarmos que a cidade natal de Natanael era Caná. Ou seja, Jesus encontra Caná da Galileia, Jesus encontra Natanael debaixo da figueira, e logo depois, ao passar 3 dias, Jesus vai para o casamento que é em Caná da Galileia, que é justamente a cidade natal de Natanael. Então, possivelmente, Natanael também deve ter se interessado a ir no casamento que era na sua cidade. A mãe de Jesus, ela estava no casamento, e possivelmente ela era uma pessoa próxima da família, como eu, de certa forma, já falei, mencionei. Ela estava ali e seria uma pessoa próxima da família dos noivos, levando em consideração que uma pessoa, quando se casa, ou quando está em uma festa, ou quando é dona de uma festa, não convida alguém para a sua festa, sem que essa pessoa não tenha determinada importância em sua vida. Então, ali ele foi convidado. E Jesus, ele era o filho mais novo. E ele estava ali, e foi convidado junto com os seus discípulos, e ele atendeu ao convite. Jesus atendeu ao convite. Mas ele atendeu ao convite porque ele foi convidado. Convidaram Jesus para estar naquela festa. Convidaram Jesus para estar ali naquele ambiente. Convidaram Jesus para participar de um momento importante. Convidaram Jesus mencionando que esse Jesus era importante para aquela família, importante para aquele evento, importante para a vida daquelas pessoas cujos estavam ali. Ele foi convidado. E nós precisamos entender, ou pelo menos pensar, se nós estamos convidando Jesus, e se Jesus é um convidado importante para participar dos momentos da nossa vida.
Será se temos convidado Jesus para participar da nossa vida? Será se temos tido Jesus como um membro importante da nossa família? Será se temos tido Jesus como alguém que vale a pena convidar para estar dentro da minha casa? Será se estamos, de certa forma, observando para Jesus ou olhando Jesus e vendo Ele como alguém que deve estar primordialmente dentro da minha casa e dentro da festa na qual eu quero que Ele esteja inserido? Estamos convidando Jesus para se fazer presente na nossa família? Estamos convidando Jesus para se fazer presente nos momentos importantes da nossa vida? Ou temos Jesus como alguém importante na nossa vida? É muito fácil. Enquanto eu estou ministrando e perguntando se Jesus é importante para a sua vida, muitos aqui, ou até mesmo eu, estou pensando, sim, obviamente, Jesus é importante para a minha vida. Eu faço parte de uma igreja onde eu coloco Jesus ali, Jesus ele é um membro importante da minha família, mas o que adianta nós pensarmos ou imaginarmos, ou enquanto eu prego aqui a gente balança a cabeça, mas lá fora não temos tido Jesus como um membro importante da nossa vida? Não evidenciamos Cristo como se Ele fosse alguém importante na nossa vida? O que adianta dizermos que temos esse Cristo e dizermos que esse Cristo é importante na nossa vida, se esse Cristo parece não obter influência nenhuma na minha e na sua vida? Como podemos convidar Jesus ou dizer que temos Jesus como um membro primordial, como um convidado primordial para a nossa festa, mas de certa forma Ele parece não obter ou ter ali uma influência de mudança de atitude na nossa vida? Eu entendo uma coisa, meus queridos irmãos, que se Cristo foi convidado para fazer parte da nossa vida, e se Cristo de fato faz parte da nossa vida, se nós o convidamos e Ele faz parte da nossa vida, não tem como nós continuarmos sendo as mesmas pessoas de outrora, quando não tínhamos Ele na nossa vida. E o que eu mais me preocupo no meio da geração atual é que existem inúmeras pessoas que parece que o Cristo que é convidado para a vida dele, ele sai no momento em que ele sai da igreja e volta no momento em que ele adentra a igreja. São pessoas que o seu culto, ou pelo menos a importância de Jesus na sua vida, está limitado a um templo, está limitado a um momento de um culto de adoração em reunião, que é errado, não. Mas nós devemos evidenciar Cristo aqui dentro desta igreja, nós devemos evidenciar Cristo dentro do templo, dentro das reuniões, mas temos que evidenciar a importância dele da nossa vida também lá fora, porque se estamos convidando ele para a nossa vida, e se ele faz parte da nossa vida, não tem como continuarmos tendo uma vida que desagrada a Deus lá fora. Amém, meus irmãos? Não tem como. Se de fato convidamos Cristo e que Ele é importante para a nossa vida, e se Ele faz parte da nossa vida, genuinamente, temos que obter uma mudança de atitude. Temos que obter uma mudança em nossas vidas. E Jesus foi convidado. Jesus ele foi julgado como importante para aquela família. E nós devemos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Nos momentos importantes, sim, mas até naqueles momentos em que julgamos ser desprezíveis. Que Jesus esteja na nossa vida. Que nós o convidemos para fazer parte da nossa vida. É importante, meus queridos irmãos, que nós convidemos Jesus. E Jesus, ele é educado. Ele bate na porta. Ele não arromba. Jesus é educado. Ele espera com que você chame. Jesus ele não entra de intruso, mas ele deseja que nós venhamos a convidar ele a fazer parte. Que nunca esqueçamos de convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Que nunca esqueçamos de convidar Jesus para fazer parte dos momentos importantes da nossa vida. E que nunca deixemos de julgar Jesus como importante para a nossa vida. A maior necessidade da família é ter Jesus nela. Quando Jesus ele atende o convite para entrar na nossa casa, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada, pois a presença de Jesus é suficiente para trazer paz àquela família. A presença de Jesus é suficiente para resolver os problemas. E no início do culto da semana passada, eu até falei um pouco sobre isso do Salmo 23, quando o salmista diz que o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará, nada faltará. A expressão não é que o Senhor é meu pastor e porque Ele é meu pastor, nada vai me faltar no que diz respeito aos bens materiais, mas é porque se o Senhor é meu pastor, eu tenho uma suficiência nele,
E eu tendo Ele como meu pastor, de nada eu vou ter falta. Então, se uma família tem Jesus nela, ela não vai ter falta de absolutamente nada, porque a paz de Deus vai herdar, vai reinar naquela casa. Você convidou Jesus para fazer parte da sua casa? Você convidou Jesus para fazer parte dos momentos importantes da sua vida? Você convidou Jesus para fazer parte da sua história? Se não convidou, ou se disse que convidou, mas não há uma mudança, pare nesta noite e pense se realmente Jesus ocupa um lugar na tua família. Se realmente Jesus ocupa um lugar na tua vida. Se realmente Jesus é importante para a sua vida. Esta é a primeira lição de Cristo nas bodas de Caná. Ele atendeu o convite. Jesus atende o convite. Então convide Jesus. Chame Jesus, que ele atenderá ao convite. A segunda lição de Cristo, que aprendemos com Cristo aqui nas bodas de Caná, é que Jesus ele sempre age no tempo certo. Jesus sempre age no tempo certo. Quando observamos o casamento no contexto atual, nós entendemos que o casamento precisa de dinheiro. Casamento precisa de dinheiro. Tem até meus amigos aqui que estão querendo casar, entendem bem disso, né? Para casar precisa de dinheiro. Quem já casou sabe que para casar precisa de dinheiro. Precisa de um recurso financeiro. Precisa de uma certa forma, uma condição. E é interessante destacar que o casamento, hoje em dia, ele dura o quê? Ele dura umas 4 horas. Se tiver uma festa, vai durar umas 5 horas, né? Vai ter a cerimônia, depois vai ter a festa, vai ter os amigos ali, vai ter todo mundo. Aí tá, depois todo mundo vai para sua casa. E, incrivelmente, muitas pessoas se esforçam para fazer um casamento de cunho importante no que diz respeito ao material, ornamentação, bolo, vestido de noiva, enfim, tudo isso. E no final ainda tem gente que sai falando mal. Porque requer muito dinheiro, requer muito recurso. Isso para passar 4 horas para entregar uma festa de 4 horas para, sei lá, hoje em dia ninguém quer casamento grande, convida no máximo 40 pessoas, 30 pessoas, poucas pessoas. Para ter um casamento de no mínimo 30 pessoas, precisa de muito recurso financeiro. Agora pare e pense. As festas de casamento dos judeus é diferente da nossa. Não é igual à nossa. A nossa já precisa de muitos recursos financeiros. A nossa já perdura por um certo período de tempo de 4 horas que, de certa forma, olhando na nossa visão, 4 horas é muito. Mas olha só, as festas dos judeus de casamento poderiam durar até 1 semana. Meu irmão, se a gente gasta em um dia, imagine 1 semana. Só 1 semana de casamento. Hein, Vitória? Difícil, né? 1 semana de casamento. Muito recurso financeiro. E agora, tem um ponto interessante aqui também, que esta festa, ela dependia, ou os recursos financeiros ficavam na dispensação, ou ali no controle do noivo. Quem bancava a festa era o noivo. A mulher não bancava a festa. Quem tinha que se virar para arrumar o recurso era o noivo, a família do noivo. E se porventura se esgotasse os suprimentos durante essa 1 semana de festa, aí a gente teria pelo menos 2 problemas. Qual é o primeiro problema? O problema é no contexto cultural. Que no contexto cultural, se o noivo está bancando a festa e lá está tendo o casamento e se porventura esgotar os suprimentos, isso era considerado uma vergonha e mancharia a reputação do esposo e a família do esposo. E se tem uma coisa que os judeus se preocupam bastante, é com a sua reputação. Eles não queriam ter a sua reputação manchada. Não queriam, em hipótese nenhuma, fazer com que a sua família fosse motivo de vergonha ou de manchar a sua reputação. O segundo problema era que o vinho, neste contexto, ou no contexto de casamento, representava a alegria do casamento. Representava a alegria da festa. Não tinha casamento sem vinho. O vinho era indispensável. Sem ele não tinha casamento. Ou pelo menos não tinha a alegria dos convidados.
E em um determinado momento, aí Maria chega para Jesus e disse: Jesus, olha, o vinho acabou. Imagina Jesus olhando. Eu falei: mas isso não me diz respeito. A minha hora ainda não chegou. Em outras palavras, Jesus parou assim: sim, tá, o vinho acabou. E aí? Maria parece ter uma certa convicção de que Jesus poderia resolver o problema. Mas olha só. Quando observamos esses dois problemas do contexto cultural, de que se faltasse suprimento, a família do noivo teria, de certa forma, uma vergonha, ou mancharia a reputação deles, e também de que o vinho era indispensável porque era alegria, uma coisa não podia acontecer, as duas coisas não poderiam acontecer. Já pensou um casamento sem alegria? Um casamento que não tem alegria nenhuma? Não, casamento, o povo está alegre. Se os convidados não estiverem alegres, pelo menos o noivo e a noiva estão muito alegres que estão ali se casando. Tem que ter alegria. Mas nesse contexto, se não tivesse o vinho, não tinha alegria. Nesse sentido, porque o vinho era algo indispensável. E os convidados ficavam, de certa forma, ali, passavam uma semana naquela festa por conta do vinho. Eles gostavam muito de vinho. Gostavam, meus irmãos. Gostavam do vinho. Então, olhando nesse cenário, nesse contexto, é importante que nós saibamos que a presença de Jesus na nossa vida não nos tira a possibilidade de termos problema, de termos falta, de até mesmo ter uma falta de alegria em determinados momentos. A presença de Jesus na festa não impossibilitou do vinho ter acabado. A presença de Jesus na festa não impossibilitou, de certa forma, daquelas pessoas ficarem preocupadas porque havia acontecido algo que não era esperado. O vinho não era para acabar, mas acabou. E em determinados momentos da nossa vida, mesmo que Jesus esteja na nossa vida, e mesmo Jesus estando na nossa vida, isso não nos isenta de passarmos por dificuldades. Isso não nos isenta de passarmos por, de certa forma, algumas provações. E de batermos a cabeça e dizermos: Jesus, o que eu vou fazer agora? Mas Jesus está lá. Está, mas isso não isenta o fato de termos problema. Eu nasci em berço evangélico, mas nunca deixou de chegar boleto para me pagar. Nunca deixou de chegar conta de água, de luz para a gente pagar. Porque o fato de termos Jesus em nossa vida não nos isenta de termos provas, de termos problemas para resolver, de termos algumas contas para pagar e de termos algumas coisas para resolver. Isso não nos isenta. Então entenda que mesmo que nós passamos ou que nós venhamos a passar por essas dificuldades, mas Cristo vai estar lá. Vamos passar dificuldades? Vamos, mas vamos passar com Cristo lá. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos, mas vamos passar com Cristo que está lá. E se Cristo está lá, nós temos tudo na nossa casa. Se Cristo está lá, nós temos tudo na nossa vida. Se Cristo estiver na sua vida, mesmo que tenha luta e provação, mas Cristo é suficiente para trazer uma paz. E a Bíblia nos diz que essa paz excede todo o entendimento, mesmo que estejamos passando por momentos totalmente de aflição, mas esta paz entra no nosso ser, nos fazendo ter um gozo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nessa vida nós vamos passar por dificuldades. Vez ou outra nós estaremos tristes e com, de certa forma, um sentimento de que algo está faltando. Porém, as nossas atitudes, ou a nossa atitude nesses momentos, deve ser de apresentar os nossos problemas ao Senhor. E foi justamente o que Maria fez. Maria parou assim e disse: cara, tem alguém aqui que pode resolver isso? Chegou para Jesus. E Jesus não era o noivo. Quem era responsável pela festa? Era o noivo. Se tinha alguém a ser comunicado ali naquele exato momento, era o noivo. Olha, acabou, vim aí, te vira. Mas foram falar para Jesus. Maria foi falar para Jesus: olha, Jesus, acabou o vinho. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Porque entendemos, meus queridos irmãos, que Jesus, ele age no tempo certo. Esta é uma lição, ou a segunda lição que Jesus nos traz aqui, é que ele age, mas ele age no tempo certo.
E mesmo que esses problemas nas quais temos em nossa vida, mesmo estando com Cristo nela, não sejam resolvidos de imediato, mas nós devemos confiar, entendendo que Deus pode intervir nessa situação e que Deus pode resolver, mas como já disse, no tempo certo. Jesus age sempre no tempo certo. Amém? A terceira lição de Cristo nas bodas de Caná é que entendemos que Jesus é o maior. Olha só, dos versículos 5 ao 8, diz o seguinte: Então ela falou aos serventes: façam tudo quanto ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Existe uma afirmação muito forte de alguns estudiosos aqui, que afirma que nesse texto José já teria morrido e que Maria era viúva. Ora vista que o texto ele não destaca isso, mas o texto também omite falar da figura paterna, a saber, José. E sabendo que o pai era o maioral da família, na família judaica, era o provedor da casa, era a mais importante família da figura judaica, é muito intrigante não destacarem o fato de José estar ali, ou a presença de José naquela festa. Levando isso em consideração, Maria dependia de Jesus, que era o primogênito e agora o provedor do lar. Porque nessa cultura, a mulher dependia do marido para com que diz respeito, ele ser o provedor do lar. Mas se não tem um marido, a responsabilidade cai sobre o filho primogênito. E o filho primogênito era Jesus. Então, nisso, Maria dependia de Jesus. Tanto no sentido de que ele, Jesus, é Deus, como no sentido de Jesus era o responsável ou aquele que supria as necessidades ali, levando em consideração a ideia de que José possivelmente estaria aqui falecido. Então, Maria, ela dependia de Jesus nesses 2 aspectos, por ele ser Deus e por ele ser alguém que, de certa forma, supria as necessidades da casa. Ele era o provedor do lar. E humanamente falando, Maria, ela também se dirigiu a Jesus nesse sentido, por ele ser o provedor do lar. Jesus era o provedor do lar e também era Deus. Então ela dependia das habilidades de Jesus e também dependia por ele ser Cristo, o Filho de Deus. E por isso, dessa forma, ela se dirige aos empregados dizendo: fazei tudo quanto ele vos disser. Aí há muitas pessoas que dizem que nós desprezamos Maria, que nós não obedecemos Maria, que nós não obedecemos aos mandamentos de Maria. Não é verdade. Nós obedecemos Maria sim. E foi Maria que disse: faça tudo quanto ele, Jesus, disse. Nós obedecemos a Maria também, nesse sentido. Maria tem um mandamento, e esse mandamento é muito importante. Façamos tudo quanto ele, Jesus, disser. Obedecemos nesse sentido. E aqui nós observamos justamente que, em outras palavras, Maria manifestou a sua fé em Jesus. Maria manifestou e declarou que Jesus era o único que poderia resolver aquele problema. E manifestou essa fé nele. Olha, acabou o vinho, o marido está ali, está tendo problema aqui, a reputação do noivo pode ser manchada, nós teremos falta de alegria aqui, e vamos recorrer a quem? Maria recorre a Jesus. Maria recorre a Jesus. Havia um armazenamento ali de água que servia para a purificação daqueles que adentravam a festa. Era um costume. Eles colocavam ali uma talha, um recipiente com água, para que quando alguém adentrasse a casa do judeu, se purificasse suas mãos para poder entrar. Isso tinha uma ideia de higiene também. Tem uma ideia de higiene, mas tem uma ideia também de que as impurezas do mundo afora devem ficar longe da casa de um judeu.
longe da casa de alguém que serve a Deus. E eu acho que isso, de certa forma, trazendo uma aplicação para a nossa vida, deve nos trazer um ponto importante, que as coisas que nós observamos no mundo, ou que não fazem parte daquilo que nós concretizamos como algo bíblico, ou como algo que pode servir de bom para a nossa vida, devem ficar longe. A partir do momento que adentrarmos na nossa casa, devemos nos purificar para não levarmos nada de imundície para dentro da nossa casa. Obviamente, aqui o contexto é outro, mas nós podemos observar isso e trazer essa aplicação para os nossos dias. Jesus, ele mandou encher todos os armazenamentos para levar até o responsável para a festa. E foi levado ali para o responsável. E assim como Maria, meus queridos irmãos, reconheceu que havia um habitante ali naquela festa maior do que ela, nós também devemos reconhecer que Cristo, ele é o maior e que nós somos dependentes dele. Cristo é maior. Essa é uma lição que nós observamos aqui nesse texto, é que Jesus é o maior. Mesmo que a situação seja muito difícil, nós precisamos confiar em Jesus e dizer, faça tudo quanto Ele vos disser. Mesmo que a situação seja totalmente complicada, nós devemos confiar em Jesus, entendendo que dentro da nossa casa existe um habitante maior do que nós mesmos, a saber, Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele na qual morreu na cruz para nos salvar. Ele é maior. Nós somos dependentes dele. Embora nós tenhamos a ideia de que a casa é nossa, a vida é nossa, nós somos independentes, não. Jesus é maior. Jesus é maior e somos dependentes dele. É importante notar também que existe um outro lado da situação. E esse outro lado é para atentarmos àquilo que Jesus nos manda. Por várias vezes nós falamos sobre o assunto de servir a Jesus. Maria diz claramente que, olha, faça tudo quanto ele vos disser. Mas será se nós estamos fazendo isso? Será se nós realmente fazemos tudo o que Jesus nos manda fazer? Por várias vezes, meus queridos irmãos, nós falhamos quando o assunto é servir a Cristo. Fazemos o trabalho de forma desleixada, e ainda queremos afirmar que os outros devem fazer aquilo que Jesus mandar, quando na verdade, às vezes, nem nós mesmos fazemos. Nós precisamos anunciar que os demais trabalhem, mas devemos também trabalhar. Nós devemos atentar para a palavra de Jesus e observar que ele mandou alguém trabalhar, mas que nós também devemos servir a ele. E é intrigante o fato de que muitas pessoas têm disposição para fazer tudo, mas não têm disposição para se entregar ou entregar um pouco do seu tempo para o serviço do reino de Deus. Na semana passada eu até falei um pouco disso, que existem pessoas que passam horas e horas desgastando o seu corpo, ou as habilidades do seu corpo, a disposição do seu corpo, em uma corrida, em um jogo de futebol, na academia. Isso é errado? Não. É certo. Cuide do seu corpo. Você está mais que certo. Agora é intrigante o fato de nós fazermos isso tudo em um âmbito secular, mas não temos coragem de utilizar o nosso corpo à disposição de 1% para o serviço do reino de Deus. Isso é intrigante. É intrigante o fato de nós não nos dedicarmos a utilizar nossas habilidades físicas ou a fazer aquilo que nós podemos fazer através das nossas disposições físicas para o serviço do reino de Deus. Fazemos diversas outras coisas, mas na hora que é para ir para o culto, não, estou cansado. Hoje não dá. Na hora que é para fazer qualquer outra atividade, não dá. Não dá para mim. Isso deve nos fazer refletir. Será se nós realmente podemos chegar a outras pessoas e dizer, olha, faça tudo quanto ele vos disser. E ao mesmo tempo imaginarmos se nós realmente fazemos isso. Obviamente, meus queridos irmãos, que dentro do aspecto ou do contexto de depravação total na qual nós estamos inseridos, nós não conseguimos entregar a Deus
o perfeito, ou algo em plenitude de perfeição. Porque até as nossas atitudes, todas as nossas inclinações estão fadadas ao fracasso pecaminoso. Mas nós ainda assim temos o Cristo como nosso advogado e nos purificou. E através do Espírito Santo nós temos uma santificação contínua em nossa vida. E nós podemos entregar a Deus, de certa forma, um melhor. Amém? A quarta e última lição que nós aprendemos com Jesus, nas bodas de Caná, é que Jesus ele manifestou a sua glória. Jesus manifestou a sua glória. Quando o servo levou os armazenamentos ali ao chefe de cozinha, quando nós observamos aí dos versículos 9 a 11, vamos ler. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, olha só, agora chamaram o noivo, depois que já tinha acontecido. Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já bebem muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O servo ali levou os armazenamentos até o chefe de cozinha e a água ali já estava transformada em vinho. A gente não sabe dizer em qual foi o momento pontual que a água foi transformada em vinho. Se foi quando Jesus disse, se foi ao levar, se foi ao chegar, não sei. Mas o importante é que ela foi transformada em vinho. O importante é que o milagre aconteceu. E nesse sentido, ou nessa ideia aqui, o mestre ele não sabia de onde aquele vinho tinha vindo, que até então o vinho estava escasso. E logo ele mandou chamar o esposo por um motivo. Porque, meu querido amigo, você é aquele que providencia a bebida e a comida. E existe um costume nosso, e esse costume é que o vinho bom ele é servido primeiro, e depois, quando a pessoa já está debilitada, né? Aí é entregue o vinho inferior. Eu nunca bebi, mas eu acho que chega um momento que a pessoa está bebendo ali, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive na cidade de Buriticupu, no Maranhão, lá na minha terra, uma cidade um tanto distante, que tinha um senhor que estava muito bêbado no meio da rua. Ele estava muito bêbado. E ele não falava coisa com coisa. E ele pediu um copo com pitu. Pitu, para quem não sabe o que é pitu, é uma cachaça. Pitu é uma cachaça. Ele pediu um copo de pitu. Aí, a pessoa que estava lá perto, pegou e encheu o copo de água e deu para ele. Ele pegou o copo de água e bebeu. Quando ele terminou, quando ele bebeu, ele deu o gole e desceu o copo, ele disse, que cachaça boa. Porque acho que chega um determinado momento que a pessoa não está mais nem entendendo o que é ali, para ele, ela está com o gosto todo na boca. E possivelmente era por isso que o vinho bom era servido primeiro. Enquanto a pessoa estava lúcida, ela estava sentindo o gosto. Mas depois que passava um tempo, a pessoa estava nem aí. Mas é interessante destacar que mesmo estando talvez aquelas pessoas já um pouco debilitadas, elas conseguiram perceber que o vinho que estava sendo servido era melhor do que o primeiro. Elas conseguiram perceber que aquele vinho era melhor. O chefe de cozinha, ele reconheceu que aquele vinho era diferente, que ele era melhor do que o primeiro. E ele até fala, o chefe de cozinha fala para o responsável, ou o responsável da festa fala para o esposo, você guardou o melhor vinho até agora. Você guardou o melhor vinho até agora. E o noivo não sabia de nada. Ele nem sabia o que ali de fato tinha acontecido. E aconteceu dessa forma. O vinho foi servido melhor. E o que nós podemos entender aqui, meus queridos irmãos, é que aquilo que Jesus ele pode fazer em um contexto a qual ele é convidado para a nossa vida é muito melhor e muito superior
aquilo que nós já tínhamos. E eu não falo isso no que diz respeito a só questões físicas, questões materiais, não. Eu falo em todos os âmbitos da nossa vida. Se Jesus entrou na nossa vida, pode ter certeza que há melhorias. Se Jesus está na nossa vida, há melhorias em nossa vida, porque Cristo, quando entra em um lugar, as coisas não continuam as mesmas. Há uma mudança, há uma transformação, há algo de diferente. E ali aquelas pessoas estavam provando ou saboreando do melhor, e o melhor foi feito e entregue por Cristo. Jesus, ele forneceu um vinho muito superior ao antigo. E isto, até de certa forma, está atrelado à nova era messiânica, a qual Cristo está aqui trazendo. A lei é boa, mas Cristo está trazendo um período aqui ainda melhor. Esse é o período da graça que está reinando. E até nisso está comprovado que aquilo que Jesus faz sempre é melhor. Jesus, quando substitui algo, ele substitui algo para melhor. Que nós possamos confiar em Jesus e entender que Ele pode solucionar o nosso problema e que também pode trazer algo infinitamente superior àquilo que nós tínhamos antigamente. Que os milagres de Cristo, que foram manifestos nessa festa e também que são manifestos em nossa vida, possam anunciar a glória dEle e afirmar a nossa fé nele. Jesus, Ele manifestou a sua glória em Caná da Galileia. Amém, meus queridos irmãos? Então, nós concluímos essa mensagem afirmando que nesta noite nós falamos sobre 4 lições de Cristo nas bodas de Caná. Primeiro, Jesus atendeu o convite. Segundo, Jesus sempre age no tempo certo. Terceiro, Jesus é maior. E quarto, Jesus manifestou a sua glória. Fique de pé. Isso tudo aconteceu porque Jesus foi convidado. E porque Jesus atendeu o convite. Nesta ocasião, eu quero trazer a um ponto de reflexão para a nossa vida. Se realmente, de fato, Jesus ocupa um lugar de importância na nossa vida. Ao ponto de convidarmos Ele para fazer parte dos momentos da nossa vida. Estamos aqui em um culto de família. Estamos falando justamente sobre uma festa que é muito familiar, que é um casamento. E uma festa de casamento, bem como em uma família, não pode faltar a presença de Jesus. Não pode faltar Jesus como um convidado. E o fato de Jesus estar nessa festa fez com que Ele manifestasse a sua glória, fez com que percebamos que Ele é o maior, fez com que nós entendamos que Jesus ele sempre age no tempo certo, e faz com que nós entendamos que Jesus atende ao convite quando é chamado. Que de fato, nossos queridos irmãos, meus queridos irmãos, nós possamos convidar Jesus para a nossa vida. E que esse convite possa gerar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Feche os seus olhos, vamos orar.